Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados, nas cores. Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. Começa daqui a pouco, no Palácio do Planalto, uma cerimônia que vai marcar mais uma etapa no processo de modernização dos serviços públicos no país. Serão anunciadas plataformas que vão facilitar a busca e a transmissão de informações para o cidadão que recorre à administração pública. Ao longo de quase 700 dias de gestão, várias iniciativas já saíram do papel e caminham para garantir mais eficiência no setor público. Uma economia para os cofres públicos e praticidade para a população que pode resolver tudo sem sair de casa. De janeiro do ano passado até agora, 918 serviços já foram transformados em digitais e, durante a pandemia, 345 passaram a estar disponíveis para a população de forma online. Os serviços mais procurados são saque do abono salarial, solicitação do seguro-desemprego, inscrição no cadastro único para programas sociais, o auxílio emergencial e a obtenção da carteira de trabalho. Hoje, 60% dos 3.700 serviços oferecidos pelo governo federal são acessados na forma digital, tanto em aplicativos quanto no portal gov.br. E a meta é, até o final de 2022, chegar a 100%. A Maria Olívia já aderiu à tecnologia. Com a demora na chegada do documento do carro, ela nem precisou sair de casa para resolver o problema. Baixou direto do aplicativo do Denatran a versão digital. Eu achei bem mais prático. Bem prático mesmo. O documento você esquece na bolsa, ou às vezes até molha, você apaga, que esse negócio de usar álcool também apaga tudo. E eu achei bem prático, porque o celular você está sempre com ele. A ideia é essa mesmo, deixar tudo mais prático para o cidadão. E nós vamos agora ao vivo para o Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov, que vai acompanhar este evento. Oi, Daniele, boa tarde para você. O que a gente pode esperar em termos de modernização dos serviços públicos com os anúncios de hoje, Dani? Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Deixar mais simples e prático para o cidadão e também para a administração poder trabalhar, né? Hoje serão lançados aqui numa cerimônia 2 novos programas e também será feito o 8º revogaço pelo governo federal daquelas normas que já caíram em desuso e estão desatualizadas. Eu vou explicar então um desses programas que vai ser lançado, o Codex. Ele foi criado pela Presidência da República. É uma plataforma de busca e conexão entre normas administrativas, uma ferramenta de fluxo de trabalho e gestão governamental. Nessa plataforma estarão inseridas todas as normas administrativas, as normas federais atualizadas. O objetivo, segundo o governo, é facilitar o acesso desses regulamentos a cidadãos e também ao poder público. Com essa união em uma única plataforma, será facilitada a revisão da legislação existente e também, a cada revisão de uma norma, será mais fácil entender os reflexos dela em toda a legislação do país. Portanto, então, nessa cerimônia aqui no Planalto, será lançado o Codex, a primeira fase do Codex, e a gente acompanha daqui a pouquinho, Roberto. Tá certo, Dani. A gente está vendo aí pelas imagens, né? Já é grande a movimentação, pode começar a qualquer momento. Nós vamos trazer aqui, revisar uma reportagem para o nosso público e, dando tempo, a gente volta a falar com você. Obrigado por enquanto. Falando em facilitar a vida do cidadão com serviços informatizados, uma nova identidade digital está sendo desenvolvida pelo governo federal para dar mais segurança às transações eletrônicas. O objetivo é combater crimes cibernéticos e garantir proteção ao usuário. Veja aí na reportagem. A Josiane já teve o cartão de crédito clonado ao fazer compras pela internet. Começaram a fazer outras transações em outras lojas virtuais que não foi eu. Na busca por solucionar problemas deste tipo, o Serviço Federal de Processamento de Dados do Governo Federal, o SERPRO, está desenvolvendo uma nova identidade digital capaz de garantir maior privacidade e controle nas transações eletrônicas e outros serviços da internet. O novo modelo, que está alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
pretende dar segurança ao usuário e reduzir os crimes no ambiente digital. Com a nova tecnologia, a carteira digital será criptografada e os dados ficam armazenados no celular ou computador do próprio usuário. Com esse documento, será possível o envio de dados para terceiros, como uma loja virtual, e somente serão transmitidas informações autorizadas e assinadas pelo dono da conta. O seu uso simplifica todos os processos de negócios, os processos envolvidos nessa troca, nesse envio dessa informação entre órgãos, empresas e o próprio detentor da informação, que é o titular. Mesmo com o desenvolvimento de novas tecnologias, técnicos do setor alertam e pedem cuidado no uso da internet. Ter cuidados com Wi-Fi pública, não clicar em links maliciosos, usar a verificação em 2 etapas. Hoje a gente tem visto muito perda de perfil do WhatsApp e de rede social por não ter verificação em 2 etapas e, por fim, cuidado e atenção. E a gente volta agora a falar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está lá no Palácio do Planalto aguardando o início desta cerimônia. Oi, Dani, você já falou sobre o Codex. Agora, em relação ao Super BR, o outro lançamento que vamos ter hoje, o que você pode adiantar para a gente? Então, Roberto, o Super BR é o segundo lançamento hoje aqui dessa cerimônia, né? Assim como o Codex, é também uma plataforma que terá a capacidade de conectar todos os órgãos da administração pública do país de forma integrada. O Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede, esse é o nome do Super BR, começa a funcionar em sua versão piloto já em dezembro deste ano em alguns órgãos do governo federal. Então, ele traz mais integração entre os serviços, o que provavelmente, obviamente, vai facilitar a vida da população quando ela precisar recorrer aos serviços públicos, né? Mas você pode dar algum detalhe para a gente sobre como funciona isso? Então, Roberto, algumas coisas desses dois sistemas, elas são muito técnicas. A gente, inclusive, vai poder saber e entender melhor durante esse evento, durante essa cerimônia. Mas, no sistema Super BR, haverá ferramentas para medir a produtividade, triagem, criação de etiquetas e módulos de acordo com a necessidade do usuário. Ele foi inspirado em outras ferramentas já bastante conhecidas, o Outlook e Gmail. Após essa fase piloto do Super BR, ele poderá ser usado pela administração pública direta, indireta, pelos estados, municípios e qualquer outra instituição que queira aderir. Além do lançamento do Super BR aqui nessa cerimônia, Roberto, a gente falou também mais cedo, vai ter hoje aqui o revogaço. O governo vai anunciar a revogação de mais de 300 normas que estão desatualizadas. Essa medida faz parte do revogaço, é uma medida do governo desde o início do governo, que vem adotando essa medida para trazer mais agilidade, justamente colocando de lado essas normas que não têm mais utilidade, que acabam provocando bastante confusão. Então, só reforçando, o revogaço foi adotado pelo governo para dar mais eficiência, mais transparência ao setor público, tirando aí a validade de normas em desuso ou desatualizadas. Roberto, volto com você. Tá ok, Dani. A gente vai continuar aqui com mais umas informações e daqui a pouco provavelmente temos aí o início da cerimônia. Obrigado, viu? Até mais. E já que estamos falando de modernidade e de tecnologia, quem abriu a poupança digital da Caixa para receber o auxílio emergencial e também o saque emergencial do FGTS vai poder utilizar a conta de poupança social digital. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que regulamentou essa conta. Agora, a partir de agora, qualquer pessoa passa a ter acesso ao sistema bancário sem nenhum custo. A conta de poupança social digital permite que as pessoas possam receber benefícios sociais e previdenciários sem pagar qualquer tarifa de manutenção. O titular ainda pode fazer 3 transferências eletrônicas por mês sem custos, além de utilizar a conta para pagar boletos bancários. O limite de movimentação é de até R$ 5.000 por mês. Isso reforça a digitalização, a bancarização e o fato do Brasil, da Caixa Econômica, olhar em especial para aqueles mais carentes e mais humildes.
A Caixa Econômica Federal é a responsável por operar as contas e vai disponibilizar no site e no aplicativo a ferramenta de consulta para o cidadão que quiser verificar se há alguma conta aberta em seu nome a partir da consulta pelo CPF. Além da possibilidade de movimentar a conta de graça, os titulares poderão receber outros benefícios, como abono salarial e saque do FGTS, além de benefícios estaduais e municipais. 35 milhões de brasileiros serão beneficiados após o auxílio emergencial. Ou seja, além do auxílio emergencial, nós continuaremos a pagar todos os brasileiros que recebam qualquer benefício via digital e de graça. Bom, e nós vamos ao vivo novamente ao Palácio do Planalto. Vamos ver como é que está a movimentação para o início desta cerimônia, que marca mais uma etapa do processo de modernização dos serviços públicos do país. Temos aí a presença de alguns ministros, outras autoridades, dentre os restantes, o presidente deve descer no Palácio do Planalto, onde será esta cerimônia. Lembrando que a modernização é uma das principais bandeiras deste governo. Ao longo dos 700 dias de governo, muita coisa já foi feita nesse sentido, de digitalizar serviços, de facilitar via integração o acesso da população a estes serviços, independente de quais sejam os órgãos ou as facilidades que podem ser oferecidas à população. A ideia é usar ao máximo possível os meios digitais que agilizam e que facilitam realmente, eliminando muitas vezes formulários e outras formas de documentação em papel que tornam muitas vezes a vida do cidadão mais difícil em termos de acesso àquilo que o Estado pode oferecer a ele. Nós estamos vendo aí as imagens do Palácio do Planalto, tudo pronto para o início desta cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro vai entregar as primeiras fases de 2 projetos importantes desta iniciativa de modernização da administração pública federal. Trata-se do Codex e do Super BR. E também, nesta cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro vai assinar mais um decreto revogando atos normativos que, depois de uma análise de técnicos da administração, foram considerados desnecessários. Essa é, portanto, uma medida bastante produtiva em termos de desburocratização, de simplificação de processos na administração. São muitas vezes atos normativos de muitas décadas, inclusive, e que já não fazem sentido mais no momento atual que a sociedade vive. Portanto, essa análise é feita com critérios, de modo que a revogação dos atos normativos venha apenas a facilitar a vida do cidadão, sem comprometer segurança, transparência e vários outros princípios inerentes à administração pública federal. Estamos vendo aí praticamente tudo pronto para esta cerimônia, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ao longo de quase 700 dias de gestão, foram muitas as iniciativas que já saíram do papel e caminham, avançam para garantir mais eficiência ao setor público. Uma economia para os cofres públicos, mas que traz também muita praticidade na vida do cidadão e que pode, portanto, a partir destas medidas, resolver tudo sem sair de casa. E nós vamos ver agora, ao vivo, então, para o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro já desce nesse momento para o salão onde terá início esta cerimônia. Lembrando que o presidente vai lançar, portanto, o Codex e o Super BR, 2 plataformas que vêm ao encontro desse anseio de modernizar a administração pública, de tornar mais fáceis os serviços que o cidadão precisa. E, dentre essas medidas, também a revogação de normas, de atos normativos que já não se fazem mais necessários na atualidade. Isso é feito a partir de análises de técnicos do governo que
apontam aí a não necessidade de manter esses atos. E vamos acompanhar, então, ao vivo essa cerimônia direto do Palácio do Planalto. Ouviram no Ipiranga as marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade, raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo por liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, os seres da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge à luta. Nem quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. O governo federal lança hoje o projeto Super-BR, Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede, capaz de conectar todos os órgãos da administração pública. O Super-BR é uma ferramenta de fluxo de trabalho e gestão documental com o uso de inteligência artificial para facilitar a experiência do usuário. Também lança hoje o projeto Codex, que visa tornar o Poder Executivo Federal referência nacional e internacional na organização, compilação, interação e disponibilização das normas brasileiras. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assina ainda nesta cerimônia o 8º revogaço, que revoga mais de 304 decretos. Fará uso da palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na presidência compondo seu governo e poder fazer mais uma entrega como secretário-geral da Presidência da República, em parceria com vários ministérios e setores do nosso governo. Queria cumprimentar
nosso ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, nosso ministro, secretário de Governo, general Eduardo Ramos, o amigo José Levi, advogado-geral da União, nosso ministro da Economia, professor Paulo Guedes. Queria fazer um cumprimento especial ao meu amigo Rogério Marinho, aniversariante de hoje, em nome de quem eu cumprimento também todos os ministros e servidores do governo. Nosso líder, Eduardo Gomes, senador Eduardo Gomes, em nome de quem também cumprimento os parlamentares aqui presentes, senhoras e senhores, desde o início do governo, e diria até no programa de governo, na transição que nós iniciamos, a preocupação do presidente da República foi desburocratizar o serviço público. A prestação de serviço que nós temos a obrigação de fazer, que nós fizéssemos melhor, mais bem feito do que era feito anteriormente, mas principalmente que fosse mais acessível, mais fácil, menos burocrático. Nós temos um nível de burocracia muito grande ainda na administração. Foi natural durante um processo de controle, mas hoje, com o incremento tecnológico, nós temos condições de ter ferramentas viáveis que permitam que os serviços sejam mais fáceis, mais ágeis, mais acessíveis. E quando a gente fala acessível, é para que a pessoa mais simples do nosso país possa ter acesso ao serviço que nós prestamos. A razão de ser do serviço público é prestar um serviço de qualidade. Nós não existimos para nós mesmos, mas sim para as pessoas para as quais nós trabalhamos. E o ministro, chefe da Casa Civil à época, ministro Onix, teve esse compromisso e permitiu que nós, enquanto subchefia para assuntos jurídicos ligada à época à Casa Civil, criássemos uma estrutura permanente no governo, uma subchefia adjunta específica para a consolidação de normas. A consolidação, ela busca agrupar o maior número possível de comandos normativos em uma única norma, aquelas que tenham pertinência temática, convergente, enfim. Mas, mais que isso, se buscou a revogação de muitas normas. Nós temos uma poluição normativa muito grande no país. Fato que, mesmo no nosso governo, nós já estamos com uma marca, como vamos mostrar a seguir, expressiva de revogações de atos, mas o nosso governo também passará por revisões para que as nossas normas não sejam a poluição do futuro. Por isso, nós criamos de forma permanente uma estrutura no governo para, a todo tempo, verificar e adequar a legislação. Hoje, como foi lido anteriormente, nós faremos 3 entregas. A do Super-BR, que trata, na verdade, de um sistema único de tramitação de processo, e aqui eu quero louvar as iniciativas anteriores de vários órgãos do governo que construíram sistemas capazes de tramitar a documentação, gerando economia, sem imprimir papel, mas que vários órgãos do governo faziam seus processos de maneira estanque e nós estamos convergindo para uma única tela, um único ambiente, com requisitos de segurança, cumprindo requisitos legais de proteção de dados e, principalmente, a capacidade de dar transparência, efetividade e agilidade. Esse super vai ser a base para substituir o maior dos sistemas que nós temos aqui de tramitação, que é o SEI, uma iniciativa do TRF, que foi disponibilizada gratuitamente para a presidência e para outros órgãos da administração, e nós podemos observar algumas necessidades de aperfeiçoamento, e assim desse SEI, que é o mais conhecido de todos vocês, mas vários sistemas de gestão documental que nós tínhamos espalhados em vários órgãos, então nós procuramos extrair o que era melhor de cada um deles e criar uma ferramenta única. Essa plataforma vai dar o suporte necessário para a grande entrega que nós vamos fazer hoje, o lançamento do projeto Codex. Esse sim tem uma amplitude muito maior, como nós vamos ver detalhadamente aqui. E, ao final, dar seguimento a uma etapa que nós estamos entregando, a 8ª etapa de revogações. E eu peço a gentileza para passar um vídeo de cada uma delas, bem curtinho, para que vocês possam ter ideia da dimensão e do alcance que nós queremos dar. Então, eu queria reproduzir agora o vídeo do Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede, Super-BR. Vários sistemas em um só. Essa é a proposta do Sistema Único do Processo Eletrônico em Rede, o Super-BR. Atualmente, o fluxo administrativo não está integrado entre os vários sistemas de gestão documental em uso no governo federal. Um exemplo disso é o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI,
que, por meio de uma parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, iniciou uma grande transformação, ao cumprir sua missão de migrar os processos que tramitavam em papel para o meio eletrônico. No entanto, os sistemas atuais não oferecem as evoluções necessárias para o serviço público do século XXI. Para essa nova realidade, temas como segurança da base de dados, rastreabilidade de assinaturas, monitoramento de produtividade, código-fonte proprietário com desenvolvimento em comunidade e facilidade de expansão do uso por órgãos e entidades são elementos essenciais. Essas características estão presentes no SuperBR, que também apresenta interface moderna voltada para a experiência do usuário, intuitiva e simples. O sistema é multiplataforma e responsivo, podendo ser utilizado em celulares, notebooks e desktops de 2 telas. A ferramenta segue os critérios da Lei de Acesso à Informação e permitirá vários níveis de assinatura do usuário por certificado digital na nuvem e biometria. O projeto conta com o apoio do SEBRAE, que levará a solução para estados e municípios que queiram realizar a transformação digital em seus processos administrativos. O SuperBR é um sistema estruturante que está em fase final de implantação do piloto, que ocorrerá a partir de dezembro e que representa um grande passo na modernização do Estado. O Super ele nasce do aprimoramento de várias ferramentas, e aqui eu queria fazer um agradecimento particular à Advocacia Geral da União, que o ministro André Mendonça iniciou essa parceria conosco, concluída agora na gestão do ministro Levi, a partir de um sistema que eles já tinham mais denso, lá o Sapiens, mas agregamos a funcionalidade de vários sistemas que estavam em uso na presidência, e tenho certeza que isso vai proporcionar economia de meios, de tempo e um melhor serviço para o Estado. O Ministério da Economia foi um parceiro desde o início também, na gestão dessa nova concepção. O Ministério da Justiça, através do Arquivo Nacional, que também trouxe alguns requisitos necessários para que a gente pudesse agilizar a forma de arquivo e evitar. Nós temos vários prédios alugados que têm papel, né? E agora nós temos um requisito de segurança que vai fazer essa guarda de maneira mais efetiva. E o SEBRAE Nacional, que disponibilizou os meios necessários para que pudéssemos construir isso de forma gratuita para o governo e poder ofertar também a prefeituras, a governos estaduais, aqueles que quiserem fazer uso na administração, que é um sistema de tramitação de documentação muito ágil, muito seguro, com requisito de segurança. Eu peço agora atenção para que o Super vai destinar ao novo projeto Codex. E eu peço a reprodução do vídeo na sequência. Já pensou poder acessar todas as normas federais em um único lugar? É isso que faz o Codex. A Presidência da República criou o projeto Codex para modernizar a divulgação de leis e atos normativos federais. Além de aperfeiçoar ferramentas que vão facilitar a vida do cidadão na hora de buscar as normas, o Codex também vai disponibilizar, em um único local, todas as normas federais atualizadas. Funciona assim: as normas serão produzidas no SuperBR, enviadas automaticamente para o Diário Oficial da União, que alimenta imediatamente o Codex. Isso possibilitará a conexão entre todas as normas federais e a jurisprudência brasileira. Antes, cada órgão produzia sua norma em um sistema diferente, e para encontrá-la era necessário navegar em vários portais que não estavam conectados. A criação do Codex coopera para a modernização do Estado e pretende promover a unificação das bases de dados legais. Isso irá facilitar não só a revisão da legislação que já existe, como, daqui para frente, toda vez que alguma norma for editada, será possível saber quais serão os reflexos dela em toda a legislação do país. O governo federal passa por um processo de atualização de portais e bancos de dados que inclui a utilização de ferramentas de inteligência artificial e mecanismos de buscas e alertas. O Codex vai colocar nas mãos da população um sistema moderno de consulta das normas, um projeto grande e desafiador que irá trazer transparência e simplificação para a sociedade brasileira.
Presidente, eu não tenho dúvida que esse projeto vai ser uma revolução no país e vai colocar o Brasil à frente de muitos países nesse quesito. Nós estamos disponibilizando em uma única plataforma toda a legislação federal, todas as normas federais. Quando eu falo em normas, vão ter as leis federais, os decretos, as instruções normativas, as resoluções. Então, aqui, as pessoas que nos prestigiam hoje aqui com a presença, quem nos assiste pela televisão, é muito comum você querer acessar uma lei, você entra no buscador e você digita a Lei 8666, Lei de Licitações. Você remete ao portal de legislação do Palácio do Planalto. Aquela lei está disponível ali e as alterações subsequentes delas estão compiladas pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência. É o portal mais acessado no país hoje em termos de normas. Mas vocês observam lá no final que diz o seguinte: esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, que também é nosso, da nossa imprensa nacional, que está na Secretaria-Geral, e a imprensa nacional, que é o órgão oficial, que publica os atos oficiais, divulga os atos oficiais e dá validade ao mundo jurídico. Só que quando a gente acessa o Diário Oficial da União, a gente tem a norma como ela foi publicada, a gente não tem as alterações dela ao longo do tempo. Quando o presidente assina um decreto, esse decreto ele tem um impacto direto em instruções normativas, portarias, resoluções de vários ministérios aqui que nos acompanham. E isso era feito de maneira, a pesquisa era feita de maneira muito rudimentar. Hoje, essa plataforma agrega inteligência artificial capaz de, antes da norma ser editada, nós sabermos exatamente quais são os impactos dessas normas em todos os níveis. E a ideia é simplificar o terceiro passo. Também, além de nós disponibilizarmos para as pessoas um mecanismo mais fácil, visualmente mais amigável, que as pessoas consigam interagir com o poder público da melhor forma, com mecanismos de busca fragmentadas ainda pelo tema que o cidadão quiser. Então, o cidadão mais simples vai poder acessar o portal da Presidência e buscar pelo tema que ele quer todas as normas que versam sobre aquele assunto. E aí sim, nós vamos poder dar o passo seguinte, que eu peço agora o último vídeo, que trata da consolidação de normas, para que a gente tenha um ambiente normativo mais enxuto, menos burocrático e que possibilite, de fato, a melhor interação das pessoas com o poder público. Por favor, o último vídeo. Na história do Brasil, já foram produzidos mais de 162 mil decretos. A maioria deles já perdeu a eficácia, mas continuam no ordenamento jurídico. Para retirar normas que não têm mais utilidade, o Poder Executivo está promovendo a revogação contínua de atos normativos. Por isso, a cada 100 dias, são assinados os projetos apelidados de revogastos. No total, já foram revogados mais de 3.300 decretos só neste governo. E hoje, o 8º revogaço será assinado, atingindo a marca de 69% das revogações feitas nos últimos 15 anos. Para reforçar essa iniciativa, foi enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei com a proposta de revogação de mais de 1.200 leis consideradas ultrapassadas. Com isso, o governo se compromete em melhorar o ambiente de negócios, dar mais transparência às normas produzidas, garantir segurança jurídica aos cidadãos e desburocratizar o Brasil. Presidente, eu faço um agradecimento final à Casa Civil, General Braga Neto, por intermédio do Instituto Nacional de Tecnologia, que nos ajudou muito na construção das soluções, a Receita Federal, Dr. Tostes, que permitiu aqui a integração dos sistemas, ao Prodazem, que nos auxiliou prontamente em tudo aquilo que nós solicitamos, e a Secretaria de Governo Digital. Presidente, missão dada, missão cumprida. O senhor falava que para cada decreto que o senhor assinasse, o senhor queria revogar pelo menos 2. Nós estamos em 5 para 1. Então, eu espero que aqueles que nos sucedam, assim como eu procurei fazer, aproveitar o trabalho daqueles que me antecederam. Espero deixar também esse trabalho para o governo, esse legado para o governo através da Secretaria-Geral. Aqui eu agradeço a todos os servidores da Secretaria-Geral, o secretário executivo Antônio Carlos Futuro, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os colegas que auxiliaram na construção de cada uma dessas soluções.
E eu tenho certeza que daqui para frente quem vier vai aprimorar, vai entregar mais, sempre com um único propósito, tornar a vida das pessoas mais fácil. Então o presidente determinou que era um governo, eu quero desburocratizar, eu quero desregulamentar, eu quero simplificar a relação. Ou seja, nós trabalhamos para as pessoas e é para elas que a gente tem que pensar em soluções. Muito obrigado, presidente. Ouviremos agora as palavras do advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, excelentíssimo senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, excelentíssimo senhor secretário-geral da Presidência da República, Roger Antônio de Oliveira Francisco, excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, excelentíssimo senhor senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, em nome de quem cumprimento todas as demais excelentíssimas senhoras parlamentares, todos os demais excelentíssimos senhores parlamentares aqui presentes. E, por fim, permitam-me cumprimentar todos os demais presentes, de maneira especial as ministras de Estado e os ministros de Estado, na pessoa do ministro Rogério Marinho, aniversariante. Parabéns, muita saúde. Eu gostaria de fazer algumas pequenas colocações ilustrativas acerca do SuperBR. Nasceu do Sapiens, um sistema de inteligência artificial que ajuda a gerir processos na Advocacia Geral da União desde 2012. Desenvolvido, que foi o Sapiens, por colegas da Advocacia Geral da União. Um deles aqui presente, o Eduardo Lang, pelo menos era para estar presente, tá? Está aqui presente o Lang, que arrisca na próxima semana ganhar o Prêmio Inovari, justamente por força do Sapiens, ou mais exatamente por um dos módulos do Sapiens. Então, não só desejo sorte na próxima semana, como faço meus melhores votos de sucesso ao Lang por esse trabalho. É um sistema maduro, ele tem 100 mil usuários, não está verde. Ele já tem um caminho de amadurecimento grande, e isso que o secretário-geral, ministro Jorge, mostra a maturidade desse mecanismo. 100 mil usuários, 20 mil internos e 80 mil externos, 1 bilhão de documentos na sua base de dados, e recebe 500 mil documentos por dia, 500 mil novos documentos por dia. Inclusive, procuradorias estaduais e municipais têm interesse no sistema, têm aderido ao sistema, e a nossa AGU está formando uma comunidade de desenvolvimento na advocacia pública, envolvendo 20 procuradorias estaduais, 15 procuradorias municipais em capitais. Enfim, é um sistema não promissor, já é uma realidade exitosa, e essa realidade exitosa foi bem mostrada, bem exemplificada na fala do ministro Jorge e nos vídeos que ele teve a gentileza de exibir. Agora, minha fala torna-se despicienta em relação a essa parte. O que eu gostaria de destacar é que neste ato, o nosso ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco faz as suas últimas entregas de uma gestão muito exitosa à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República. São vários resultados palpáveis e concretos, a bem da segurança jurídica, da transparência e da leveza, sempre em favor do cidadão. Porém, a maior entrega do nosso ministro Jorge, a maior entrega, caríssimo ministro Jorge,
é feita desde o primeiro momento da sua presença no governo. A sua maior entrega foi, é e continuará sendo o seu caráter, a sua personalidade. A sua maior entrega foi, é e continuará sendo o seu caráter, a sua personalidade reta, correta, serena, a sua disposição e a sua destreza para dialogar, ensinar, explicar, ouvir, compor, harmonizar e pacificar, são qualidades que tão bem servem ao nosso país e assim continuarão a servi-lo. Confesso, estimado ministro amigo Jorge, confesso já sentir falta da sua companhia diuturnamente disponível, da segurança, da tranquilidade, que a todos nós comunica de modo tão cativante. Eu acompanho de perto há muito tempo a Esplanada, nunca houve uma sinergia tão grande entre as áreas jurídicas como nos últimos meses, senhor presidente, como nos últimos 2 anos. E isso tem muito a ver com André Mendonça, tem muito a ver com Jorge Antônio de Oliveira Francisco, já está tendo continuidade com o nosso doutor Pedro César. Eu recebi, senhor presidente, uma equipe extraordinária na AGU do ministro André, grande parte dela aqui. Cumprimento de maneira especial essa equipe na pessoa do vice-advogado-geral, o meu amigo Fabrício Soler, que está ali discretamente ao fundo acompanhando. E isso passa por um maestro, que foi o SAGE anterior, o ministro Jorge, e isso já prossegue com o SAGE novo. Então, esse advogado-geral é um advogado-geral feliz porque tem um respaldo integral dos colegas e, claro, do presidente da República. Por outro lado, quem faz a maior entrega é do Jorge, mas a melhor entrega quem faz é o presidente da República, Jair Bolsonaro, que confia o que tem de melhor e entrega o que tem de melhor ao Tribunal de Contas da União. Terá o nosso ministro Jorge o belíssimo desafio de suceder a um outro gigante das boas práticas institucionais, que é o ministro José Múcio Monteiro. Sobretudo, é um desafio à altura do ministro Jorge, que sobra em virtudes e qualidades, também sobra em virtudes e qualidades. Muito contribuirá com o nosso Tribunal de Contas da União, órgão de excelência na engenharia institucional brasileira. Por tudo isso, estimado amigo Jorge, receba o meu reconhecimento efusivo pelo quanto realizado na Secretaria-Geral da Presidência da República e os meus melhores votos de ainda mais sucesso no Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar tão de perto, não só com Vossa Excelência, mas também com essa grande pessoa humana que é o Jorge. Muito obrigado. Na sequência, fará uso da palavra o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Nesse momento, convidamos
o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, e o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, a assinarem memorando de entendimento sobre o projeto Super-BR. A seguir, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina o decreto que revoga mais de 304 decretos como parte de um processo permanente de simplificação, organização e clareza do ordenamento jurídico brasileiro. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode ficar tranquilo, Pedro Guimarães, que o nosso posto de Ipiranga é insubstituível. Então, não falarei de economia. Todos nós temos momentos difíceis, de preocupações, de decisões, que, por vezes, não agrada a muita gente. Mas hoje é um dia muito especial. Só tive boas notícias até agora. Primeiro, o que nós acabamos de assistir. Havia, sim, lá atrás, conversado com o Jorge, da possibilidade de cada vez que nós tivéssemos um ato, um decreto, uma portaria, tivéssemos revogada duas outras. E ele aqui cumpriu essa missão com galhardia, juntamente com seus assessores. Muito obrigado, Jorge. Confesso que vamos sentir saudades de vocês. E mais ainda, ao longo desses 2 anos de mandato, nós revogamos mais atos do que outros presidentes o fizeram em 20 anos. Então, a questão da desburocratização, desregulamentação é muito bem-vinda. E depois, um aplicativo chamado Codex, isso mesmo? Que realmente vem a facilitar a vida de quem necessita se recorrer da legislação para atingir os seus objetivos. É um trabalho que envolveu todos os ministérios. Parabéns a todos envolvidos nessa questão. E uma última boa notícia, que é excelente, interessa a todos nós, que nós queremos paz, harmonia, tranquilidade, progresso, que desde julho, agosto, setembro, tivemos superávit, saldo positivo no CAGED. Tivemos mais emprego do que desemprego. E agora, levando-se em conta outubro, que é o antepenúltimo mês para fim do ano, o CAGED nos deu um superávit de 400 mil novos empregos e carteira assinada. Se nós acreditarmos em projeções, né, nós vamos terminar o ano, mês de dezembro, com mais gente empregada do que em dezembro do ano passado. Isso atravessando uma pandemia. E devemos a muitas pessoas que trabalham nesse sentido, no Executivo e no Legislativo. Eu quero citar aqui, sei que tem mais gente para citar, o senador Jorginho Melo,
que foi o autor do Pronamp, que realmente, aí sim, um projeto que foi encampado pela economia, de modo que foram salvas pequenas e microempresas, e aí sim, milhões e milhões de empregos. Então, Jorginho, a maior glória que nós temos nesse momento, e todos nós, do Executivo, rendemos homenagem à Vossa Excelência nesse momento, é essa tua ideia genial de apresentar no Senado o Pronamp. Sim, você foi aquele homem que salvou milhões de empregos no Brasil, e eu peço a todos uma salva de palmas para o Jorginho. Valeu. Teremos outros a homenagear também, como temos aqui o líder do governo no Senado, o Eduardo. Prezado Eduardo, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você exerce, defendendo não o governo, mas defendendo os interesses do Brasil. Você é uma pessoa maravilhosa e muito obrigado por você estar ao nosso lado. E terminando, eu não ia cumprimentá-la, mas como ele está com uma gravata verde, oliva, muito bonita, cumprimentar o Rogério Marinho pelo seu aniversário e pelo trabalho que exerce no MDR. E se Deus quiser, como já tivemos alguma vez no Nordeste, nós vamos até 22 concluir toda a transposição do São Francisco. Muito obrigado pelo trabalho e parabéns pelo dia de hoje. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, são as imagens do Palácio do Planalto. Se encerra neste momento a cerimônia em que o governo federal anunciou novas medidas, novas iniciativas para modernizar a administração pública federal. Foram anunciadas aí duas plataformas, a Codex e a SuperBR, que vão trabalhar no sentido de integrar diferentes órgãos, fazer a conexão de modo que os serviços que dependem de diferentes órgãos possam ser agilizados para que a população tenha mais facilidade de acesso, mais rapidez naquilo que precisa. Nessa cerimônia também, o presidente Jair Bolsonaro assinou mais um decreto na linha da revogação de normas, de leis que já são consideradas a partir de análises técnicas desnecessárias no contexto atual da sociedade, da economia brasileira. Nós somos a pátria, de modo que com a revogação o cidadão que nas cores de nossa pátria, brilha a glória, cuja vitória, em nossos valores encerra toda a esperança que o povo alcança, quando viva fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória, os avanços a guerra só nos causa dor, porém se a pátria mata por um dia, engajada faremos sem temor. Nós queremos confirmar, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria mata por um dia, engajada lutaremos sem temor. Continue acompanhando a programação da Como programação. é Siga também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Saberá